Oi, gente! No programa de hoje, a gente vai falar da agricultura 4.0. Você já ouviu falar desse termo? Então, deixa eu te contar. Quando a gente fala em Agro 4.0, estamos falando da aplicação de tecnologias digitais, de automação, inteligência artificial, internet das coisas, análise de dados. Tudo isso relacionado ao mundo do agronegócio. Pode até parecer futurista, mas é mais do que uma realidade. Essas tecnologias melhoram a produtividade e também a distribuição da produção agrícola, que é responsável por quase 1/4 do PIB nacional. Eu sou a Karina Cardoso e está no ar o Ciência é Tudo. Vamos juntos? Para começar, vamos entender melhor o que significa o conceito 4.0. Porque, esse conceito não é tão antigo assim, tá? Ele surgiu pela primeira vez em 2011 em um documento do governo alemão a respeito de estratégias para o país na área da tecnologia. Olha só. Há cerca de 260 anos, a primeira revolução industrial se iniciava. Ela foi marcada pela substituição da produção artesanal pelo uso de máquinas. Hoje, chegamos à indústria 4.0, também chamada de quarta revolução industrial. A tecnologia 4.0 é um conceito que representa a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias, como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem, com o objetivo de promover a digitalização das atividades na indústria e na sociedade, melhorando os processos e a produtividade. Com a incorporação da robótica avançada e dos sistemas de conexão máquina-máquina, a ideia é que cada vez mais os aparelhos eletrônicos conectados à internet conversem entre si, gerando uma autonomia das operações em várias áreas, como a indústria, a agronomia, a ciência, sistemas de informação e o comércio em geral. Isso é possível por causa da utilização e da análise de dados de maneira cada vez mais complexa e gigantesca. O objetivo do ser humano é saber programar e integrar as máquinas para que elas realizem trabalhos específicos e com perfeição, mas que garantam qualidade de vida para toda a população. A tecnologia 4.0 é uma nova forma de abordagem dos processos produtivos e também pode garantir o gerenciamento sustentável dos recursos e dos resíduos gerados pela produção atual em todo o mundo. E com o desenvolvimento de tecnologias para o setor agro, surgem as AgTechs. São as startups focadas no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o agronegócio. Bora entender melhor como elas funcionam e os projetos que desenvolvem. De 2019 para o primeiro trimestre de 2021, o número de startups que atuam no agronegócio aumentou em 40%. De acordo com o estudo Radar AgTech Brasil, são mais de 1.500 startups que atuam nessa área no país, a maioria no estado de São Paulo. Para a Embrapa, uma das responsáveis pela pesquisa, a pandemia do novo coronavírus obrigou os produtores a usarem mais tecnologias digitais. As startups são uma maneira ágil, de trazer a tecnologia para o campo. Seja uma tecnologia que é gerada na universidade, ou no centro de pesquisa da Embrapa, ou numa empresa privada, a startup é uma maneira ágil de você validar, de levar essa tecnologia, validar e trazer novos inputs, novos insights aí para o desenvolvimento da pesquisa e inovação na agricultura brasileira. O termo AgTech surgiu nos Estados Unidos e se refere a empresas que levam inovação para o campo. Atualmente, existem AgTechs que trabalham com tecnologias como softwares, alternativas energéticas e monitoramento. Tanto o pequeno, médio e grande produtor tem percebido que a gente precisa cada vez mais utilizar as tecnologias digitais para agregar valor no seu processo produtivo.
né? Então, hoje nós já temos, né, no campo, eles já sensíveis a esse trabalho, né? Nós já temos estações pluviométricas, estações agrometeorológicas no campo para ajudar na previsão climática, já temos algumas colheitadeiras automáticas estimando produtividade por talhão, e temos então muitos dados brutos, heterogêneos sendo gerados no campo. E o produtor já está preocupado como usar esses dados para gerar informação e conhecimento, né, para ele auxiliar na tomada de decisão dele. A gente estima que o produtor toma no mínimo 200 decisões ao dia. Então essas informações elas são importantes para auxiliar a tomada de decisão. E aí a tecnologia digital, né, as novas tecnologias disruptivas têm um papel muito importante, desde reduzir custos, ajudar, por exemplo, na otimização de recursos naturais, né, na preservação do meio ambiente, trazer um selo, né, de uma agricultura mais sustentável. Apesar do avanço das agtechs no Brasil, existem ainda muitos desafios para a inserção da tecnologia no campo. Entre eles estão o alto custo para o pequeno e médio produtor, além da necessidade de maior conectividade e mão de obra qualificada. Nesse cenário, a atuação de políticas públicas e o trabalho de incubadoras são essenciais para oferecer acesso a investimentos e informações sobre gestão e inserção no mercado. Há muito a melhorar no aspecto de sustentabilidade e principalmente de ganho de eficiência. A gente tem um mar azul aí pela frente e as startups, as agtechs, vêm para contribuir com esse desafio. Esse é o grande ponto. Claro que existe também alguns desafios para que essas startups efetivamente proporcionem esse tipo de ganho para o nosso agronegócio. Um dos pontos que eu destaco é a dificuldade, muitas vezes, das empresas de conseguirem entender o negócio de ponta a ponta mesmo do produtor, captar efetivamente qual é a experiência que esse produtor precisa, né, ao usar uma tecnologia desafiadora de ponta. Não necessariamente você, implementando uma tecnologia, você resolve um problema. Muitas vezes você resolve parte dele e a não conexão dessa parte com um todo nem sempre gera os ganhos que se esperam. E como a gente viu aí, né, as inovações tecnológicas desenvolvidas pelas agtechs são fundamentais para o desenvolvimento do agro. A internet das coisas também tem um papel aí super importante e você já sabe, né? Porque a gente já falou sobre isso em outros programas. Mas vamos lembrar que a internet das coisas é um termo que se refere à interconexão entre máquinas e objetos com a internet. E o que está se tornando aí, né, uma ferramenta cada vez mais importante para o setor do agronegócio. Existem bilhões de dispositivos conectados à internet, superando até o número de pessoas no mundo. A internet das coisas já está promovendo uma verdadeira revolução tecnológica nas mais diversas áreas. A internet das coisas é quando a gente bota num aparelho qualquer basicamente a internet, e a gente começa a dar inteligência para ele. Então você pode monitorar o que aquele aparelho está sentindo, que são os sensores dele, ou controlar a distância. Então você poderia, como imaginar um carro autônomo, então você pode desligar ele à distância, ligar ele à distância. Então a capacidade de saber o que ele está vendo, qual é a temperatura, qual a umidade, a trepidação, luminosidade, campo magnético, qualquer coisa que ele seja capaz de conversar com você pela internet. Um dos setores que deve ser mais impactado pela internet das coisas é o agronegócio. Um dos exemplos de uso dessa tecnologia no agro é o monitoramento e rastreio de toda a cadeia de produção. Na agricultura, primeiro, a agricultura precisa muito de caminhões para levar as colheitas, né? Então, a pergunta, aquele motorista está dirigindo corretamente, de forma segura, né? Ou ele está se botando em risco a si mesmo, a outros e ao produto agrícola que ele está levando? Então, você sabe tudo o que ele está fazendo. Pode ser que eu tenha um excesso de caminhões ou que eles não estão sendo bem usados e eu poderia economizar muito dinheiro por isso. E, por fim, se tem algum desvio, né? Alguém abriu o baú do caminhão e tirou alguma coisa de forma indevida, quem foi, quem abriu, quando abriu. Então, toda essa questão de monitoramento contra roubos e fraudes.
E, por último, o próprio produto que está sendo levado. Eu tenho um produto que ele precisa estar numa determinada temperatura. Ele está naquela determinada temperatura durante todo o trajeto ou teve algum problema durante o caminho que impossibilitou aquilo? Então, a internet das coisas permite, na agricultura, em 4 coisas. É você reduzir o custo da agricultura, prevenir acidentes de acontecer que podem ter uma disrupção da cadeia alimentícia como um todo, da cadeia do agro como um todo, evitar roubos e fraudes e, por último, você tem um controle de qualidade muito bem auferido sobre os produtos na cadeia da agricultura. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações assinou um acordo de cooperação técnica para a implementação de ações conjuntas voltadas ao fomento da pesquisa, desenvolvimento e inovação 4.0 em empresas e também em instituições de pesquisa do setor, claro, agropecuário. Olha só. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, tem atuado em diferentes frentes no apoio ao desenvolvimento de tecnologias 4.0 para o setor do agronegócio brasileiro. O Ministério ele tem várias ações voltadas para o setor de agronegócio, começando pelo Fundo Setorial do Agronegócio, que é um fundo multissetorial que decide os principais projetos estruturantes do Ministério, utilizando os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Adicionalmente, nós firmamos acordos de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, de modo que a gente pudesse trabalhar de forma coletiva o desenvolvimento de adoção de tecnologias pelo agronegócio. O agronegócio é 1/4 do nosso PIB e se nós conseguirmos melhorar, digamos, 10% da eficiência desse setor, a gente aumenta aí em torno de 2,5% o PIB nacional. Recentemente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, e a financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, assinaram um acordo de cooperação técnica para apoiar projetos de inovação no setor agropecuário. Esse acordo de cooperação do técnico entre o Ministério, a FINEP e o MAPA, ele visa desenvolver todo o ecossistema, não só voltado para o meio digital, mas todo o sistema de biotecnologia voltado para a economia do agronegócio, onde você consegue definir prioridades, alinhar as ações da FINEP, do Ministério. O ministro Marcos Pontes sempre gosta de dizer que o MCTI e as suas unidades vinculadas são uma grande caixa de ferramenta, e aqui a nossa ideia é que as nossas caixas de ferramenta estejam alinhadas com as prioridades das políticas públicas voltadas para o agronegócio. Então a ideia é que essa sinergia desses atores possa de fato promover a adoção e desenvolvimento cada vez maior do agronegócio no Brasil. Outra iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações que envolve o setor agro é o Centro de Referência em Internet das Coisas e Tecnologias 4.0, que fica em Sorocaba, no estado de São Paulo. O projeto, em parceria com o Centro Universitário Facens e o Parque Tecnológico de Sorocaba, tem o objetivo de promover o ensino, a formação e a popularização da ciência, além de estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento local. O Centro de Tecnologia em Sorocaba, ele visa, além de demonstrar as tecnologias possíveis a serem utilizadas pelo agro, ele também visa trazer as empresas que desenvolvem, unir ela com a academia e desenvolver de forma conjunta soluções no âmbito do agronegócio. São empresas não só do setor específico do agronegócio, mas empresas, por exemplo, beneficiadas pela lei de TIC, que têm obrigações de investimento em pesquisa e desenvolvimento nacional, e aí você junta essa capacidade de investimento em pesquisa com a qualificação técnica existente na região, com o DNA que eles têm ali do agronegócio, de modo que eles possam desenvolver soluções conjuntas e demonstrar que aquelas soluções funcionam. E a partir daí essas soluções vão para o mercado. Investir em tecnologias 4.0 no agronegócio é fundamental para que o Brasil se mantenha competitivo globalmente, contribuindo para o aumento da produtividade e redução de custos no setor. O setor agronegócio ele é prioritário para o nosso ministro. Não é à toa que o Plano Nacional de Internet das Coisas colocou o agronegócio como prioritário, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial colocou ele como prioritário, nós temos um fundo setorial dedicado ao agronegócio. O nosso ministro pessoalmente decidiu fazer parte do Conselho de Administração da Embrapa por realmente decidir que o agronegócio é uma área onde a gente deve atuar. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre agricultura 4.0 e também as aplicações dela aí nas mais diversas áreas do agronegócio aqui no Brasil. Não sai daí, já já a Ciência Tudo está de volta.
E é isso aí, estamos de volta com Ciência é Tudo e hoje o assunto é Agricultura 4.0. Nos últimos anos, sensores terrestres, drones, sistemas de rastreamento via satélite e outros dispositivos foram introduzidos no ambiente rural. O objetivo era coletar dados das variáveis que influenciam a produtividade, como, por exemplo, características do solo, variação climática, incidência de pragas. E, tudo isso tem dado certo. E a Agricultura 4.0 já está sendo aplicada aí nas mais diversas áreas do agronegócio aqui no Brasil. As tecnologias e práticas digitais fazem parte cada vez mais do dia a dia dos produtores rurais. É a chamada Agricultura 4.0. O uso desses recursos digitais no campo possibilita inúmeras atividades, desde acompanhar tudo o que acontece em tempo real, na palma da mão, seja por aplicativos, smartphones, tablets, computadores e drones, até tomar decisões de forma cada vez mais rápida. Agora, em 2021, alguns relatórios revelaram que cerca de 25% dos produtores rurais brasileiros já usam e já fazem transações comerciais utilizando ferramentas e tecnologias digitais, seja por redes sociais, seja por plataformas, seja por sistemas, seja por software. Tem um conjunto de tecnologias avançadas, como a internet das coisas, inteligência artificial, robótica, visão computacional, computação em nuvem, big data, analíticas, que estão mudando aí, as formas de produção e os modelos de negócio dentro do mundo, dentro do nosso país. Mas antes de chegarmos a toda essa inovação no campo, a produção agrícola passou por outras fases. Por milênios, o mundo conviveu somente com a agricultura tradicional ou de subsistência, que era marcada pelo baixo uso de tecnologias e produtividade reduzida. Já no século XX, com a introdução da mecanização no campo e do conhecimento científico, a agricultura passou a ser chamada de 2.0. Mais recentemente, recursos avançados como telemetria, sensores e rastreamento por satélite fizeram surgir a agricultura 3.0. Mas foi a integração e a conexão em tempo real dessas várias tecnologias que deram origem à agricultura ainda mais moderna e em uma versão 4.0. A internet das coisas vem contribuir para conectar objetos, conectar via sensores, componentes de solo, componentes da planta, desempenho animal e com isso subir essas informações, esses conteúdos, esses dados para plataformas e sistemas que vão dar subsídio à tomada do produtor, seja dentro do sistema de produção, seja fora do sistema de produção, ou seja pós-porteira, na comercialização, no varejo, na distribuição e até na mesa do consumidor. No final de 2020, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial divulgou as 14 empresas selecionadas que irão participar do programa Agro 4.0, uma iniciativa da BDI em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério da Economia. O objetivo desse edital foi selecionar projetos pilotos de adoção e de difusão de tecnologias 4.0 no agronegócio. Tivemos projetos em todas as regiões do país, com destaque aí para o Sudeste, mas tivemos projetos também Sul, Centro-Oeste, Nordeste e também no Norte, Isso para a gente foi bastante interessante e essas propostas possuem ações de difusão de tecnologias que vão chegar aí até 700 produtores, 700 empresas do setor produtivo. O Premoplan é um conjunto de soluções com aplicação modular para a modernização da plantadora de cana. São aplicados neles sensores e a automação. Então, na automação, ela é aplicada na cabine da plantadora, tirando essa operação manual, certo? São aplicados sensores de insumos que controlam os defensivos, os fertilizantes e a muda. São aplicados também controladores de fluxo e é realizada a instalação de um sistema de monitoramento de câmeras. Hoje, a criação de aves ela fica na mão do produtor por 45 dias. Dentro desses 45 dias, o ambiente de criação ele precisa ser muito diferente para uma ave jovem para uma ave adulta. E essa produção ela não aceita uma variação de temperatura fora dos limites ideais. Então, o objetivo dessa ferramenta que faz o monitoramento, a pesagem
e nos envia a informação e envia também para o produtor, né, através de um aplicativo de acesso à internet, é que ele consiga manter a produção em níveis ideais, tendo uma otimização dessa produção, melhorando a sua questão financeira e também reduzindo o custo de produção, que acaba sendo interessante para todo mundo. Então, o projeto contemplado no edital da BDI, Agro 4.0, é desenvolvido juntamente aí com a Indusfrio e a Sociedade Rural do Paraná, e nós propomos desenvolver, então, automações, otimizações, sensoriamentos remotos para a produção, utilizando, então, essas ferramentas de Indústria 4.0 e também a IoT embarcada nas câmaras de criação e também em todos os equipamentos. Bom, e quando a gente fala, né, da agricultura 4.0, não necessariamente a solução vem da terra. Às vezes ela vem, do espaço, por meio de satélites. Olha só. Para a agricultura, por exemplo, os satélites têm uma importância fundamental. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para o monitoramento e mapeamento das áreas agrícolas, para o acompanhamento das lavouras, desde o ciclo de crescimento dos cultivos agrícolas, para estimar secas, para monitorar, por exemplo, algum tipo de praga, ou mesmo para apoio à certificação agrícola. Então, ele é fundamental para as atividades de agricultura e pecuária do país. Além disso, existem também outras categorias de satélites, como o meteorológico. O meteorológico nós utilizamos, por exemplo, para fazer o monitoramento de fenômenos como frentes frias ou chuvas intensas. E isso auxilia os previsores para o acompanhamento da evolução desses sistemas, antevendo qualquer impacto à população ou alguma atividade produtiva. Então, os satélites eles são fundamentais. O INPE hoje, com o satélite de monitoramento da superfície, ou seja, o chamado de sensoramento remoto, nós temos 3 satélites. O último lançado foi a Amazônia 1, que está em fase agora de testes, que nós chamamos de comissionamento. Em breve estará entregando as imagens para toda a população. E o programa, então, né, quase chegando ao fim. Mas antes, vamos com o nosso giro de notícias da semana. Em um evento totalmente virtual de popularização da ciência, o primeiro Seminário Internacional de Astronomia e Astronáutica reuniu mestres e doutores renomados no universo científico. Organizado pela Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e transmitido ao vivo pelo canal do MCTI no YouTube, os painéis e as oficinas online possibilitaram o compartilhamento de informações científicas do Brasil e do mundo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, participou da abertura do evento e destacou que todo o trabalho realizado pelo MCTI não tem valor se não conseguir motivar jovens cientistas. Mas nada disso pode ser construído se a gente não tiver cientistas, pesquisadores, jovens que se interessam por ciência, por tecnologia, professores bons que se interessam por ciência e tecnologia, que passem as informações para os jovens, que trabalhem com os jovens esses diversos temas, né, que mostrem para os jovens quanto legal é ciência, né, o quanto bacana é descobrir as coisas ao redor. Mas é um prazer, uma honra do governo poder participar, né, não só pela Olimpíada, por esse evento hoje, mas também pelo futuro desses jovens que estão nos assistindo aí, né? Olha só, olha a confiança. Eu estou falando o seguinte, é uma honra participar desse evento com você, jovem, que vai ser aí o futuro prêmio Nobel, vai ser o futuro cara que vai estar lançando um foguete lá para, sei lá, para Marte, para outros lugares, né? Ou aquela garota que vai ser astronauta, que vai chegar lá em Marte. Então é uma honra estar com vocês nesse evento. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações participou de assinatura de memorando de cooperação entre empresas internacionais. O evento foi realizado na Embaixada da Itália, em Brasília. O acordo tem o objetivo de apoiar o mercado brasileiro nos setores de segurança civil e pública e infraestrutura crítica, propondo oferta conjunta de um modelo de cidades inteligentes, seguras e resilientes.
Pelo documento, cada empresa desenvolverá e fornecerá capacidades fundamentais em projetos comuns nas áreas de transporte, conectividade, transformação digital e energia, oferecendo soluções conjuntas para uma e-cidade conectada. Estão abertas as inscrições para a 33ª edição do Colóquio Brasileiro de Matemática. O encontro é a mais abrangente reunião científica da comunidade matemática brasileira. Realizado bienalmente desde 1957, conta com a participação de alunos da graduação e pós-graduação, além de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. O evento acontece entre os dias 2 e 6 de agosto, com transmissão totalmente online. Para mais informações, visite o site do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, organização social vinculada ao MCTI, no www.impa.br. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações aprovou a Resolução Normativa CTN-Bio número 32, que trata da liberação comercial e monitoramento de organismos geneticamente modificados, OGMs, e seus derivados de origem vegetal e animal. A nova norma contempla a aprovação de eventos de transformação simples e produtos combinados de OGMs. A nova resolução entrará em vigor no dia 1º de julho. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Marcos Pontes foi vacinado no Hospital Regional do Guará, no Distrito Federal. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é médico, foi quem aplicou a vacina. O ministro, que completou 58 anos em março, aguardou a chegada de sua faixa etária para ser imunizado. E o programa de hoje fica por aqui. Você já sabe, né? Lá no YouTube da TV Brasil e no aplicativo TV Brasil Play você revê todos os programas anteriores, tá tudo lá. E semana que vem a gente volta, né, com mais ciência e tecnologia. Eu sou a Karina Cardoso e esse é o Ciência é Tudo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima jornada. Tchau!